Mais uma estreia que a agência de notícias cobriu e dessa vez o nosso repórter Felipe Tusco foi acompanhar o filme Operação Overlord. E Felipe, o que se trata a trama desse filme? É um filme que fala sobre, se passa na época da Segunda Guerra Mundial e fala sobre as tropas aliadas invadindo as praias da Normândia, no famoso dia D, no 6 de junho de 1944. Tanto que é um tema que você já viu retratado em vários outros filmes de guerra, como o Dunkirk, aquele do ano passado que foi premiado, e o Resgate do Soldado Ryan também. E aí o filme conta a história de um grupo de soldados norte-americanos que tem como missão derrubar uma torre que pertence ao exército alemão. E supostamente, assim, eles vão mais à base dos rumores de que dentro dessa torre existem vários laboratórios que são usados seres humanos como cobaias para experimentos científicos bem macabros, sabe? E essa é a missão deles de derrubar. E aí o resto disso é o desenvolvimento do filme. E como você citou, é um filme que tem um contexto histórico que acaba sendo comum em outras produções. Você observou isso? Sim. Então, para os fãs desses filmes de guerra, sabe, eu acho que é um filme que eu recomendo mesmo. Acho que se fosse fazer ainda uma lista, tipo, uns top 10, 15 melhores filmes de guerra, difícil esse filme estar na lista, sabe? Ele não oferece nada de novo ao gênero. Apesar de ter sido inesperadamente violento, eu fiquei surpreso com isso, não esperava essa parte, mas ele não oferece nada de novo. Mas sim, eu vi muitos elementos de outros filmes de guerra ali, sabe? Primeiro é esse espírito de camaradagem, de solidariedade, tem muito nisso de... Sniper Americano tem muito isso, eu lembro, tem Resgate do Soldado Ryan também, um pouco de um humor satírico, sabe, que tem entre uma cena e outra ali, lembrou muito Platoon. A violência também lembra muito Apocalipse Now, que para mim é um dos melhores filmes de guerra já feitos. Então, tem várias derivações aí. E também sobre os personagens, né? Porque acaba que é um filme um pouco mais forte. Você viu um pouco de evolução nesses personagens? Como que foi a atuação? Sim. Inclusive, né, como agora é novembro, dezembro, né, já é época que os filmes que podem ser indicados ao Oscar, né, já começam a passar, né? E assim, em Operação Overlord eu vejo um potencial ali para poder ser indicado ao Oscar. Pelo menos na categoria assim, de melhor som, sabe? Mas isso eu já vou comentar mais pra frente. Mas sobre os personagens mesmo, né? O melhor personagem é o Boyce, o soldado Boyce. Eu não lembro o nome do ator agora, mas ele é muito bom. Assim, a evolução dele, sabe? Ao longo do filme, ao longo da guerra, é perfeita. Tanto pelo olhar do personagem, mesmo pelo olhar do personagem mesmo, sabe? Você vê ali no primeiro ato que ele tem um olhar de medo, de desespero, sabe? Ele chega lá no laboratório, ele vê, tipo, coisas bem absurdas acontecendo e você vê, assim, o despreparo, assim, nele, sabe? O medo. Mas aí, a partir do segundo ato, você vê que ele se torna uma pessoa mais destemida, mais corajosa, mais pronta ali para o combate mesmo. Tem uma evolução de personagem muito boa. E os colegas também deles, outros soldados também, estão muito bons lá, sabe? Nenhum deles chega a roubar a cena, eu achei. Mas é um trabalho muito bom. O vilão, o Dr. Wagner, que é um soldado alemão lá do exército nazista também, ele carrega assim, ele cumpre o papel do personagem mesmo, sabe? Você vê muito ódio, a ira, a vontade de, assim, a violência, sabe? A sede de vingança nele, assim, você sente isso no personagem. É um personagem, assim, que é bem detestável mesmo, então cumpre o objetivo dele, o papel dele. É um bom vilão. E o que você observou em relação aos efeitos técnicos, tanto sonoros como os visuais? Bom, então, eu observei ali um grande potencial para ser indicado ao Oscar, como eu comentei antes, né? Explicando melhor agora. Porque os efeitos sonoros são bem trabalhados, sabe? O som dos explosivos, dos tiros, assim, sabe? E ainda mais ali, que era numa salinha de cinema, você se sentia dentro da atmosfera, sabe? Você sentia como se você estivesse dentro da arena lá. É muito bem feito. Os efeitos visuais são um probleminha. Eu acho que o filme peca um pouco aí, porque tem muita coisa da ficção, sabe? Os zumbis nesse filme, existem zumbis, eles utilizam zumbis nesse filme para dar um terror. E assim, as cenas em que os efeitos visuais dos zumbis aparecem, a pessoa toda se transformando de humano para zumbi, eu achei essa parte um pouco afetada, sabe? Meio inconveniente com o gênero. Já que se trata de um filme com zumbis,
Dá medo? Pra quem vai assistir agora o filme nos cinemas, dá medo? Ele dá medo. Não é um gênero de terror. Acho que não dá pra dizer que é de terror. Mas tem os famosos jump scares, que pra quem não sabe é quando aparece um monstro assim na tela e aí a pessoa dá aquele susto e pula da cadeira. É o jump scare, né? Tem alguns até, acho que tiveram uns 4 no filme assim. Mas o 1 me pegou, os outros 6 já eram meio previsíveis. Mas esse 1 aí, eu lembro que todo mundo até no cinema até pulou junto assim. É um filme que dá muita aflição, sabe? Nas cenas lá principalmente nas cenas de luta ou nas cenas que eles estão precisando sair de um lugar e sei lá, a porta está se fechando já, eles têm que correr com o tempo, essas coisas. É um filme que dá muita aflição, tipo, instiga o espectador a acompanhar, sabe? Você se sente na pele dos personagens mesmo. Achei muito bem trabalhado isso, é um roteiro bem executado, sabe? E pra terminar, você falou no início que não dá muito pra identificar qual é o gênero do filme. Então, quais são as suas considerações em relação a isso? Então, eu acho que é aí que dá tem um desequilíbrio, assim, no tom da história, sabe? Porque você não sabe se é um filme que quer falar sobre a guerra e que usa a história desses personagens como pano de fundo ou vice-versa, sabe? Se é um filme sobre esses personagens fictícios e usa a época da Segunda Guerra Mundial como um contexto histórico. Ou se você não sabe até se é um filme querendo fazer sei lá, uma crítica aos absurdos da ciência em usar seres vivos, tipo seres humanos, sabe, como cobaias, seres inocentes, sabe? Então eu só senti uma perda aí, uma desvirtuada no tom do filme. Mas assim, Operação Overlord gera muito entretenimento, é um filme assim que te prende, não é um dos melhores filmes de guerra ainda, mas vale bastante a pena conferir. Então é isso, gente. Essa foi a análise do filme Operação Overlord e você pode acompanhar tanto essa como outras na página da Agência de Notícias Uniceub. Acompanhe a gente. Obrigado.